Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira dissecação de uma obra que mergulha de cabeça em temas bem atuais. A mediocridade, a falta de autocrítica e, claro, o espetáculo que se tornou a busca pela fama no Brasil. Vamos lá? E para começar, a análise já joga na nossa cara uma pergunta bem provocadora. E se a infâmia, a má fama, fosse tão valiosa quanto o talento? É uma ideia que incomoda, né? Mas ela é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver a seguir. A primeira história que a gente vai destrinchar é quase uma parábola dos nossos tempos, uma reflexão sobre a fama. Nela, conhecemos um auxiliar de contabilidade, um cara frustrado que, num ato de puro desespero, decide atacar ninguém menos que seu maior ídolo, o Chico Buarque. E aqui é que a coisa fica bizarra. Olha só o paradoxo. De um lado, a gente tem o crime, uma agressão covarde, vil. Do outro, a recompensa. O vídeo do ataque viraliza e o agressor se transforma numa subcelebridade. Ele começa a dar autógrafos, é até cotado para participar de reality show. É uma lógica que vira os valores de cabeça para baixo. A conclusão que a obra aponta é assustadora. A genialidade dos outros se torna uma ofensa, e na era digital, ser infame pode ser tão lucrativo e celebrado quanto ter talento. A ficção aqui acaba virando um espelho bem fiel da nossa realidade. Tá, mas a grande questão é: por quê? O que leva uma pessoa a chegar nesse ponto? Como é que um fã se transforma no agressor do próprio ídolo? Agora a gente vai mapear essa jornada psicológica, a verdadeira anatomia do ressentimento. E para visualizar isso, olha só esse gráfico. Ele mostra literalmente a espiral de uma mente, como ela sai da admiração e mergulha de cabeça no ódio. O gráfico mapeia o que é chamado de intensidade do delírio ao longo do tempo. É uma trajetória bem caótica, como dá para ver. Vamos quebrar esse processo em etapas, para ficar mais claro. Tudo começa com a admiração, sabe? Aquela coisa de pegar uma identidade emprestada do ídolo. Só que isso logo vira inveja, e vem a pergunta: peraí, por que ele e não eu? Daí, a coisa evolui para um ódio irracional, quando o fã começa a caçar defeitos no ídolo só para diminuir a própria frustração. E por fim, a violência, que é o gatilho final. E aqui está o pulo do gato, a sacada principal. O ídolo não falhou. Foi a própria mediocridade do narrador que o esmagou. A agressão, no fundo, não é sobre o Chico Buarque. É sobre a incapacidade do agressor de encarar o próprio fracasso. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. Porque essa autoilusão não é um caso isolado, não. O livro inteiro é como um grande palco de fracassados, um mundo cheio de narradores em que a gente simplesmente não pode confiar. E para construir esse mundo, o autor usa uma técnica muito interessante conhecida como efeito Rashomon. Basicamente, são 4 narradores em primeira pessoa, cada um conta sua versão da verdade, mas, no fim das contas, eles acabam revelando muito mais sobre as próprias falhas do que sobre as dos outros. Essa tabela, que a gente pode chamar de matriz do ressentimento, deixa o padrão bem claro. Olha o caso do Gersolino. Ele se vê como um visionário, um coitado, e bota a culpa nos credores e na esposa. Mas a realidade, ele é um gastador que foi preso por não pagar pensão. E esse padrão se repete em todos, uma autoimagem superinflada, a culpa sempre jogada nos outros e uma realidade bem patética. E a conclusão que a gente chega é essa, curta e direta. Ninguém é confiável. Cada personagem está completamente preso na sua própria historinha de auto-engano. Ok, já entendemos o que, agora vamos ver o como. Quais são as ferramentas que o autor usa para construir essa complexa engenharia da ironia, esse mundo de enganos? Basicamente, são 3 ferramentas principais. Primeiro, o narrador em primeira pessoa, que é perfeito para mentira, porque muitas vezes o próprio narrador nem se dá conta de que está mentindo. Segundo, o humor involuntário, que nasce justamente desse abismo entre quem o personagem acha que é um herói e o que a gente, como leitor, enxerga, um fracassado. E terceiro, o que chamam de regionalismo universal. A história se passa no Triângulo Mineiro, mas as neuroses, essas são globais. Outra técnica muito eficaz é o choque cultural. O autor mistura, de um lado, referências da alta literatura, como Guimarães Rosa, e do outro, a cultura pop mais cafona dos anos 90, tipo Big Easy e MacGyver. Esse contraste entre o erudito e o popular acaba gerando um humor crítico muito poderoso. E com isso, a gente chega na reta final. É aqui que a análise literária deixa de ser só sobre o livro e vira um comentário social. É o momento em que a ficção aponta um espelho diretamente para a gente. A síntese de tudo isso é a seguinte:
A gente vive na era da desumanização pela falta de autocrítica. O livro funciona como um retrato de uma sociedade desesperada por relevância, incapaz de olhar para as próprias falhas, uma sociedade que transforma o ressentimento em identidade e a infâmia em mercadoria. E esse espelho nos confronta com uma verdade bem incômoda. Em um mundo onde cada um se enxerga como o herói compreendido da própria jornada, sempre justificando os próprios erros e aumentando a própria dor, Aí fica a pergunta, né? Quem é que sobra para ser o vilão da história?